Olá, nós somos o grupo 4 de Farmacologia da UFRJ Medicina Macaé e iremos apresentar hoje um pouco sobre a diabetes mellitus tipo 2. E para isso, primeiramente vamos fazer uma viagem pela sua história. O primeiro relato da diabetes ocorreu em 1552 a.C., quando o dentista egípcio conhecido como Hesirá descreveu uma doença caracterizada por oligúria associada à emaciação. Durante essa época, outros curandeiros também notaram que formigas eram atraídas pela urina de pacientes com tal doença. Já na Grécia Antiga, temos a invenção reconhecida da palavra diabetes, sendo atribuída a Areteu da Capadócia, um notório médico da época. O nome diabetes tem origem relacionada ao termo sifão, devido à saída de líquido do corpo. Com o avanço do conhecimento sobre a doença, foram surgindo novas maneiras de diagnóstico, como por exemplo, na Idade Média era comum a diabetes ser descoberta por pessoas que bebiam a urina de pacientes para reconhecer a presença de açúcar. Tais pessoas eram chamadas de provadores de água. Dessa forma, em 1670, um médico inglês chamado Thomas Willis inventou o termo mellitus, com origem relacionada à palavra mel, para descrever a doçura da urina. Em contraste, o termo insípidos vem do latim e significa ausência de sabor ou gosto. Voltando agora para a atualidade, um artigo de 2017 estimou que, globalmente, 462 milhões de indivíduos eram afetados por diabetes mellitus do tipo 2, equivalendo a 6,28% da população. Além disso, existe uma previsão de aumento expressivo de casos, com 578 milhões em 2030 e chegando a 700 milhões em 2045. Ainda vale ressaltar que, por ano, mais de 1 milhão de mortes podem ser atribuídas à diabetes. Já em dados sobre a diabetes no Brasil, foi possível perceber que a doença é 3 vezes mais prevalente em pessoas com baixa escolaridade. E por fim, é importante levar em consideração que a PNS em 2013 revelou que o gasto do sistema público de saúde no tratamento de diabetes em adultos equivale a aproximadamente 15,67 bilhões de dólares por ano. Agora entraremos na fisiopatologia da diabetes mellitus, mas para isso é preciso entender o mecanismo não patológico de captação de glicose sanguínea. Bem, em situações de hiperglicemia, a insulina é sintetizada pelas células beta das ilhotas de Langerhans no pâncreas e se liga a seus receptores de membrana específicos. Esses receptores possuem função tirosina quinase e quando se ligam à insulina pela sua subunidade alfa, a subunidade beta sofre autofosforilação. Uma delas é a ativação de proteínas denominadas substrato do receptor de insulina, ou IRS. Os IRS, quando fosforilados, ligam-se e ativam a proteína fosfatidilinositol 3 quinase, ou PI3 quinase. A via PI3 quinase possui várias funções, e uma delas é a ativação da proteinoquinase B, também chamada de PKB ou AKT, que por sua vez leva à translocação de vesículas contendo transportadoras de glicose tipo 4 para a membrana plasmática. Uma vez na membrana, esses canais oferecem uma passagem para a glicose, aumentando a permeabilidade da membrana plasmática a esse substrato energético e diminuindo sua concentração no meio extracelular. Em indivíduos com DM2, a resistência à insulina pode ser resultado de alterações na interação IRS e PI3 quinase, diminuindo a translocação dos transportadores de glicose para a superfície da membrana e reduzindo a captação de glicose. Essas alterações estão relacionadas com o aumento dos níveis de triglicerídeos, baixas concentrações de lipoproteína de alta densidade, ou HDL, pressão arterial aumentada e a própria hiperinsulinemia. Esses fatores desencadeiam uma série de alterações intracelulares, sendo uma delas a ativação de enzimas inativadoras do IRS. Já nas células endoteliais, a não ativação da PI3 quinase irá comprometer o potencial vasoconstritor dos vasos sanguíneos, uma vez que ela está envolvida na geração do estímulo para a produção de óxido nítrico nas células endoteliais. Além disso, essa patologia pode desencadear hiperinsulinemia compensatória, nefropatia, retinopatia, neuropatia e hipertensão. Nos estágios iniciais dessa doença, são comuns sintomas como cansaço, apetite em excesso, perda ponderal, sede, vontade constante de urinar principalmente à noite, inflamações constantes na pele ou gengivas e dificuldade na cicatrização de ferimentos. Já nos casos de diabetes descompensada, o indivíduo pode apresentar sintomas como cansaço, falta de energia, sonolência e perda de concentração.
A doença pode ainda evoluir para uma complicação crônica, como aterosclerose, infarto agudo do miocárdio, episódios isquêmicos transitórios e doença arterial periférica. Há várias situações que podem ser consideradas como fatores de risco para o diabetes do tipo 2. Na genética, o indivíduo possuir um parente de primeiro grau diagnosticado com essa doença apresenta grande risco de desenvolver também a doença. Além disso, indivíduos que possuam um polimorfismo do tipo homozigoto para a deleção do gene da enzima ECA, que é a enzima produtora da angiotensina 2, também apresentam grande risco de desenvolver diabetes do tipo 2. Em relação à etnia, pessoas com descendência asiática têm a maior probabilidade de desenvolver diabetes do tipo 2. Depois delas são as pessoas com descendência hispânica, depois pessoas negras e depois pessoas brancas. O sobrepeso também é um dos grandes fatores de risco para desenvolvimento de diabetes do tipo 2. Quando o IMC ultrapassa o valor de 25, o risco de desenvolver essa doença aumenta progressivamente. Esse é um fator de tanta importância que alguns pacientes conseguem deixar de ser diabéticos apenas emagrecendo. E atualmente, mais de 90% dos diabéticos do tipo 2 apresentam excesso de peso. Além do excesso de peso, o acúmulo de gordura abdominal podem promover o maior risco de desenvolvimento de resistência à insulina. Dessa forma, os homens que têm uma cintura maior de 102 centímetros e as mulheres com cintura maior do que 88 centímetros apresentam um elevado risco de desenvolver diabetes. Em relação à idade do indivíduo, a partir dos 45 anos, a probabilidade de se desenvolver diabetes aumenta. O estilo de vida sedentário também ajuda a aumentar o risco de desenvolver diabetes do tipo 2, pois a realização de atividade física frequente, além de ajudar a manter o peso ideal, também aumenta a sensibilidade dos indivíduos à insulina. Indivíduos que fumam também apresentam 40% mais chances de desenvolver a diabetes. Quanto mais tempo o paciente fuma e quanto maior é o número de cigarros que ele fuma por dia, maior é a chance de desenvolver diabetes. Pacientes que apresentam a glicemia nos valores entre 100 e 120 miligramas são considerados como pré-diabéticos e eles estão no estágio em que a possibilidade de desenvolver a diabetes é bem alta. Dietas hipercalóricas também são consideradas um grande fator de risco para o desenvolvimento da diabetes. Além disso, pacientes diagnosticados com hipertensão arterial também apresentam um grande risco de desenvolver diabetes. Alguns dos fatores são que os medicamentos usados no tratamento da hipertensão interferem na ação da insulina e aumentam o risco da diabetes. Pacientes com alto nível L e baixo nível de HDL apresentam alto risco de desenvolver a diabetes. Mulheres com síndrome do ovário policístico frequentemente apresentam resistência à insulina e, consequentemente, alto risco de desenvolver a diabetes do tipo 2. Além disso, pacientes que desenvolveram diabetes gestacional têm uma alta possibilidade de desenvolver diabetes do tipo 2 até 10 anos após a gravidez. Por fim, o uso prolongado de corticoides, como efeito colateral, o desenvolvimento da diabetes do tipo 2. Agora eu vou falar um pouco sobre o tratamento não farmacológico do diabetes, que tem bastante importância para a qualidade de vida do paciente e deve ser iniciado o quanto antes. O tratamento não farmacológico do diabetes visa aspectos como a dieta alimentar e atividade física. Inicialmente, é recomendado a alteração nos hábitos dos pacientes, onde o estilo de vida mais saudável deve ser adotado o mais rápido possível. Por isso, algumas recomendações são indicadas. A primeira delas é procurar o aconselhamento de um nutricionista para a elaboração de uma dieta apropriada e balanceada. A segunda recomendação é a orientação do paciente sobre as atividades físicas que devem ser realizadas regularmente. A terceira é interromper o tabagismo e o etilismo, caso o paciente tenha esses hábitos. A quarta e a última recomendação é a orientação de familiares e cuidadores sobre o diabetes, visando maior resposta ao tratamento. O tratamento nutricional deve fornecer elementos essenciais para a alimentação, como vitaminas e minerais, ajudando o paciente a ter um peso razoável, atendendo às suas necessidades energéticas diárias e evitando grandes flutuações dos níveis de glicose, mantendo-o o mais próximo possível da normalidade. Já a prática de atividades físicas é necessário o bem-estar físico do paciente, com o uso de calçados adequados para a atividade e confortáveis, para assim evitar bolhas e calosidades que posteriormente poderão ter dificuldade de cicatrização ou até mesmo gerar uma consequência muito conhecida, o pé diabético. Tendo isso em vista, quais seriam as estratégias de prevenção da diabetes? Estudos apontam que a prevenção primária da diabetes é consistida de visitas regulares ao médico, uma dieta saudável, exercícios físicos e a eliminação de hábitos potencialmente danosos à sua saúde. Uma outra parte da prevenção primária abrange o estabelecimento de estratégias para indivíduos de alto risco, os pré-diabéticos. Elas são utilizadas, por exemplo, pelas DPPs, ou Diabetes Prevention Program, nos Estados Unidos, cujo objetivo principal consiste em prevenir ou retardar o desenvolvimento da doença em pacientes que possuem baixa tolerância à glicose.
Para tanto, as intervenções realizadas incluem intensa mudança no estilo de vida, focando na manutenção de uma dieta saudável e aumento da atividade física por no mínimo 150 minutos por semana e um gasto calórico mínimo de 700 calorias semanalmente. Isso tudo com o objetivo de conquistar um mínimo de 7% na perda de peso corporal. Além disso, nas DPPs também há prevenções farmacológicas, incluindo a biguanida, metformina, tiazodinedionas e trogrizatone. Um estudo indicou que tais mudanças no estilo de vida preveniram ou retardaram em 58% a incidência de diabetes tipo 2 em sujeitos pré-diabéticos. Entretanto, a adoção e manutenção dessas mudanças é limitada por alguns fatores, como as condições financeiras ou emocionais do indivíduo, o que demonstra a necessidade de uma abordagem preventiva ampla e humanizada. Obrigada!